Você se considera uma mulher mansa? Para você, quais seriam as características de uma pessoa mansa? Já pensou sobre isso? Você acha que uma pessoa mansa é aquela que fala mais baixo, que é calma e tem a personalidade retraída? Você acha que a mansidão significa fraqueza? Esse, de fato, será um estudo bem esclarecedor. Vamos juntas aprender sobre mais esse gomo do fruto do Espírito. Olá, mulheres! Que bom ter vocês aqui comigo nessa jornada onde aprenderemos a sermos mulheres edificadas pelo fruto do Espírito Santo. Sou Rose de Sá e o meu objetivo aqui é inspirar mulheres cristãs a viverem seu propósito de vida. Mas antes de iniciarmos, quero te pedir que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Hoje conheceremos um pouco mais sobre o 8º fruto apresentado no livro de Gálatas, que se encontra no capítulo 5, dos versos 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como podemos perceber, falta bem pouquinho para concluirmos este estudo tão fundamental em nossas vidas. E o desejo do meu coração é que você esteja desfrutando de todo esse aprendizado. Gosto de iniciar cada estudo trazendo para vocês o significado de cada palavra. E hoje não seria diferente. Então vamos conhecer o significado de mansidão. Mansidão é característica ou condição do que é manso, que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, meiguice. Antes de nos aprofundarmos sobre esses assuntos, vamos compreender como a mansidão passa a existir em nós. Em Gálatas 5, nós vemos o apóstolo Paulo expor duas naturezas que operam em nós, a carne e o espírito. Ou seja, a carne ansia pelo pecado e faz oposição ao espírito que anseia por Deus. Nós temos basicamente uma batalha de desejos, uma vez que a nossa carne, que até então governava sozinha, sem nenhuma oposição, agora tem a oposição do espírito. Paulo passa então a descrever como a carne opera e suas obras, para em seguida mostrar o que o espírito produz na vida dos que se rendem ao Senhor Jesus e se entregam ao governo total dele. E se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, vai lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, dos versos 19 ao 23. A imagem do fruto para descrever a obra do Espírito em nós é simplesmente perfeita. Primeiro, porque como já vimos em nossa série, o nosso crescimento é um processo. Ninguém é transformado tão depressa. Não será de um dia para o outro que nós nos tornaremos as mulheres mais amorosas, mais alegres, pacíficas, pacientes, mais amáveis, bondosas, mansas e com a graça do domínio próprio. Para o fruto se desenvolver, precisamos passar por processos, pouco a pouco, e isso é quase sempre invisível. Da mesma forma, o fruto do Espírito se desenvolve em nós silenciosamente, até que ele apareça. Segundo, porque o crescimento do fruto é algo inevitável. Assim como se plantarmos maçãs, colheremos o fruto do Espírito se buscarmos nos encher dele. Sabe, talvez essa seja a virtude mais desafiadora de todas. Logo eu preciso te fazer uma pergunta. Será que sua vida exibe o fruto da mansidão? Confesso que essa é uma das minhas grandes lutas. Meu pai era a pessoa mais mansa que já conheci. Até para repreender a mim e aos meus irmãos, ele usava de mansidão. Essa era uma das qualidades que mais admirava nele. Eu desejava ser parecida com ele, porém o meu temperamento sempre dificultou o trabalhar do Espírito Santo. Eu tento todos os dias ser uma mulher mansa. Muitas vezes eu consigo, mas em algumas ocasiões eu acabo errando e não consigo agir com mansidão. E isso entristece muito o meu coração. Mas eu não vou desistir. Vou continuar lutando até me tornar a mulher que Deus deseja que eu seja. Talvez você tenha começado a assistir esse vídeo com o pé atrás.
por não se considerar uma pessoa mansa, assim como eu, ao escrever esse estudo. Em alguns momentos, cheguei até a perguntar: Senhor, como vou falar sobre mansidão se ainda não aprendi a ser uma mulher mansa na sua totalidade? Se ainda me deparo com situações que me confrontam e eu ainda não aprendi a tratá-las com mansidão. Porém, o Senhor falou ao meu coração: embora a mansidão possa não ser um destaque em suas virtudes, ela está aí, se desenvolvendo, não por nada que você venha fazer, mas exatamente pelo que eu já fiz ao te enviar o meu Espírito. Por esse motivo, eu estou hoje aqui para dizer o mesmo para você. Embora a mansidão possa não ser um destaque em suas virtudes, ela está aí, se desenvolvendo, não por nada que você possa fazer, mas exatamente pelo que Jesus já fez por ti, ao te enviar o seu Espírito. Quando compreendemos como o Espírito frutifica em nós, passamos a respirar mais aliviadas, compreendendo essa verdade, pois sabemos que não vem de nós, mas do Espírito Santo que habita em nós. Sei que não é fácil engolir certas coisas, enfrentar aborrecimentos e afrontas, mas devemos pedir sabedoria a Deus quando nos sentirmos irritadas ou desapontadas e buscar nele a disposição de espírito para aceitar aquilo que muitas vezes vem dele para nos moldar. Saiba que Deus deseja que sejamos mulheres mansas. A mansidão não é para mulheres fracas, mas para as mulheres fortes. Ao contrário do que o mundo pensa, a mansidão não pode ser considerada uma fraqueza, pois para produzirmos esse fruto, necessitamos de muita força. A mansidão é altamente apreciada por Deus em nossas vidas, na vida das mulheres que o amam e que compreenderam esse chamado. O Senhor deseja que sejamos mulheres controladas por Ele. Ele deseja cuidar de nós, nos conduzir, nos orientar e nos proteger. Ele deseja que caminhemos com Ele pela fé, sem questionar. A mansidão certamente é um fruto do Espírito Santo que se encontra mais em falta em nossa sociedade. O que mais vemos por aí são pessoas reativas, que se estressam com pequenas coisas e, muito mais que isso, acabam por serem agressivas na comunicação com o próximo por isso. A pessoa com o espírito manso é aquela que age sem raiva, sem estupidez e nervosismo. Veja como Jesus nos ensina em Mateus 11, no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus era manso, mas isso não o tornava indiferente quanto aos acontecimentos ao seu redor. Ele ainda assim exerceu poder e autoridade sobre demônios, sobre enfermidades e leis da natureza. Sua mansidão não o impedia de combater as heresias dos fariseus. Quanto a nós mulheres, precisamos aprender com Jesus, especialmente em nossos lares. Em 2 Timóteo 2, no verso 25, está escrito: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. São inúmeras as vezes que somos confrontadas no lugar mais importante das nossas vidas. E é exatamente esse lugar que Deus usa para moldar nosso caráter. Ele quer nos ensinar a sermos esposas e mães amáveis, aptas para ensinar, pacientes. Devemos corrigir com mansidão, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Que sejamos mansas ao agir, especialmente quando falamos com nossos esposos e expomos a nossa opinião sobre algo. Que sejamos mansas também ao corrigirmos os nossos filhos. A mulher edificada pelo fruto do Espírito busca ser uma mulher mansa, agindo com sabedoria em todas as coisas. É aquela que também é obediente a Deus, que sabe se controlar diante de qualquer situação difícil, não se deixa vencer pela arrogância, o ódio ou até mesmo pela raiva momentânea. Além disso, é aquela que não machuca o outro diante da sua própria dor. Em Provérbios 14, no verso 29, a palavra nos diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A paciência é uma peça fundamental para sermos mansas, até mesmo porque os frutos do Espírito estão relacionados entre si. Sendo assim, um leva ao outro. Ser paciente nem sempre é fácil,
mas é algo que podemos trabalhar em nós. Precisamos ter cuidado com o modo como reagimos, pois os mesmos podem ter consequências mais negativas do que a situação negativa com a qual nos deparamos. Logo, é importante termos cuidado para não piorarmos as coisas, agindo de modo precipitado e colocando as nossas emoções ou impulsos acima da razão. É melhor agir do que reagir, respirar fundo no momento de tensão para depois não nos arrependermos. Pensar um pouco e tomar uma atitude racional e ponderada por meio da oração. Saiba que 90% dos atritos da nossa vida diária são causados pelo tom de voz errado. Muitas de nós somos movidas pela falta de sabedoria e permitimos que a tensão em nossos lares destrua as nossas famílias. Nos dias de hoje, muitos lares se desintegram por falta de mansidão. Muitas vezes, somos mulheres murmuradoras e reclamonas, e não nos damos conta do quanto isso é destrutível na vida de uma família. Muitas vezes, somos mulheres rixosas, e a palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Vejamos o que está escrito em Provérbios 21:9. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Em outra versão, a palavra diz: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Imagina você morando numa terra deserta. Então, para muitos maridos, é melhor morar nesse lugar de sequidão. Imagina também uma goteira pingando o tempo inteiro sobre a sua cabeça. Pois é, insuportável, não é? Imagina sermos mulheres assim para nossos esposos. Uma mulher rixosa é a que com frequência atormenta seu marido. Reclama demais, dá bronca como se ele fosse um idiota ou uma criança. Ela age sem respeito para com ele. Mulheres rixosas são autoritárias e controladoras e dificilmente admitem seus erros. Seus maridos muitas vezes podem preferir ficar longe de casa para evitar contato com sua mulher briguenta. Alguns podem se entregar aos vícios para não conviver com a mulher de comportamento desagradável. Enfim, mediante essas circunstâncias, alguns casamentos podem se tornar insuportáveis devido ao comportamento dessa mulher. Claro que, em toda regra, há exceções. Existem também homens difíceis. Mas aqui nós vamos falar sobre nós, porque nós temos propriedade para falar desse assunto. O fato é que uma mulher mansa e sábia consegue, com a ajuda de Deus, transformar o seu lar. Mas quando uma mulher vive discutindo, criticando, se queixando, a situação conjugal pode ficar muito difícil. Tão difícil que será impossível que esse casamento, que essa família fique de pé. Talvez hoje essa seja a sua situação. Porém, minha querida, nada está perdido. Jesus pode transformar e restaurar o seu lar. Então, em vez de resmungar que não tem certas coisas na vida ou de que algo está errado, tenha uma atitude positiva. Há muitas situações que vão exigir de nós muita mansidão. No Sermão do Monte vemos que o Senhor Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças. E a terceira que se encontra em Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ao contrário do que costumamos pensar, e até mesmo da definição do dicionário, ser manso não é o mesmo que ser fraco. Nem necessariamente tudo aquilo que é manso é também meigo e dócil. Não é sobre pessoas tímidas, recatadas e quietas que o Senhor Jesus está falando ao usar a palavra manso. Por isso, mansidão não tem a ver com sermos mulheres quietas e boazinhas, mas sim termos domínio sobre o nosso próprio temperamento. A virtude da mansidão é uma virtude que está ligada diretamente aos nossos relacionamentos. Não a virtude que nos faz falar mais baixo e não expressar nossos sentimentos. Sermos mulheres mansas não significa que temos que tolerar tudo e nunca nos irarmos, mas sabermos exatamente pelo que se irar, pelas mesmas razões que Deus se ira, e não por justiça própria. Não precisamos revidar. Podemos sim levar desaforo para casa, porque sabemos que nosso Pai e Juiz tudo vê. Não precisamos reivindicar nossos direitos, lutar por aquilo que é nosso, não deixar ninguém nos passar a perna, revidar toda e qualquer ação com a qual não concordamos.
É comum ter a nossa justiça satisfeita e lutar por nossos direitos. Mas há um exemplo de mansidão que nos leva a lutar por outros direitos, aqueles dos outros. Esse é o exemplo do nosso manso e humilde Senhor Jesus. Passamos tempo demais pensando em nós, em nossos desejos, em nossos sonhos, em nossos direitos, sobre qual curso gostaríamos que nossa vida tomasse. E fazemos o possível para justificar que isso não é egoísmo, mas são poucas as vezes que pensamos no que é importante para o outro. O verdadeiro manso considera o outro superior a si mesmo e não pensa somente nos seus próprios interesses, mas também no interesse dos outros. Vejamos o que está escrito em Filipenses 2, dos versos 3 ao 4. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Minha querida, precisamos desejar ser como Cristo. E Ele mesmo diz que é manso. Sua mansidão está intimamente ligada à obediência, que está intimamente ligada à confiança ao seu Pai. Foi por sua obediência que ele viveu como Deus ordenou e conquistou a terra por herança e pela graça do seu Espírito nos tornou filhos e herdeiros. Que possamos pensar na virtude da mansidão como algo desejável, porque é algo que Cristo possui. O Senhor Jesus não buscou seus próprios interesses, mas foi obediente à vontade do Pai, que culminou numa cruz, mas resultou em glória ao ascender aos céus. Escolher ser mansa quando nossa carne deseja revidar e reivindicar é também ser obediente e escolher a cruz. Mas sabendo que a obediência é a marca visível do amor e que no fim também culmina em glória, não a nós, mas a Deus. Que não olhemos para nós e nos lamentemos por pensar que a mansidão é impossível aos temperamentos enérgicos e somente acessível àquelas que são pacatas e reservadas. As filhas de Deus são mansas, porque nelas habitam o Espírito de Deus que transforma seu espírito e faz frutificar virtudes que jamais conseguiriam por esforço próprio. Podemos ser mansas porque Jesus é manso. Confiemos no Espírito que opera em nós. Confiemos que Jesus está comprometido com a nossa santificação até o grande dia. Sejamos mansas porque Ele é manso. A falta de mansidão, queridas, tem destruído sonhos, carreiras, ministérios e relacionamentos. Ser manso, como eu já disse anteriormente, ao contrário do que muitos pensam, é diferente de ser passivo. É ter equilíbrio para lidar com situações de extrema pressão e não se deixar levar pela ira. Não fomos criadas para sermos escravas de sentimentos e impulsos. Ao contrário, fomos criadas para dominar todas as coisas. Logo, se tente faltado mansidão, se tente faltado domínio próprio, que você não consegue dominar os seus sentimentos e impulsos, peça para que o Senhor te dê sabedoria, leveza e discernimento, para que você possa lidar com todas as situações e para que você seja sempre guiada pelo Espírito Santo e não pelas suas emoções. Pois não há como manter um emprego, uma família, um casamento, uma amizade sem mansidão. Querida, se você quer ser uma mulher com mais doçura e mansidão, mas não sabe o que fazer, peça ajuda ao Espírito Santo e deixe Ele te moldar. A mansidão é a verdadeira beleza da mulher. É claro que o mundo não nos diz isso, mas a palavra de Deus nos diz. Em 1 Pedro, no capítulo 3, dos versos 3 ao 4, diz: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Buscarmos a mansidão é uma ordenança e precisamos nos vestir, nos cobrir dela. Vejamos o que está escrito em Colossenses 3,12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Eu sei que não é fácil, mas podemos nos esforçar para sermos essas mulheres, as mulheres que Deus deseja que sejamos. Então, ore pedindo a Deus que desenvolva a mansidão em você.
Esforce-se a não gritar, a não falar alto, não usar palavrões e não discutir. Antes, apresente suas queixas primeiro a Deus. Procure não irar-se, mas se não conseguir, tente não fazer nada naquele momento. Esse deve ser um momento que você deve reservar-se em silêncio e em oração. Proponha-se a não falar mal de ninguém e só abrir a boca para edificar a vida dos outros. Veja a bondade nas pessoas, pois assim como seus olhos veem, seu coração é. Confie que Deus sempre conclui a boa obra que começa em nossas vidas. Querida, essa é de fato uma jornada que você precisa caminhar com Ele. E a cada dia você estará mais moldada à forma como Ele planejou você. Por isso, entregue a Deus a parte da sua vida que você ainda não entregou, porque Ele é capaz de cuidar de todas as coisas. Permita-se sentir a alegria de ser dominada pelo Mestre. Eu oro para que através desse estudo você seja encorajada a suportar com tranquilidade o que você precisa suportar, enquanto aguarda para ver o que Deus fará em seu favor. Eu tenho certeza de que o desejo de Deus é glorificar o seu nome em nossas vidas. Então, vista-se com as vestes da mansidão do Senhor. Renda-se em oração e aguarde a solução que virá do nosso Deus, à medida que caminhamos com Ele e aprendemos a sermos mulheres edificadas pelo fruto do Espírito Santo. Amém? E aqui, minha querida, nós encerramos mais um vídeo da série. E se esse vídeo te abençoou, deixa aqui o seu like e compartilhe com uma amiga que também precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe a sua vida e seu lar em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.